Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos de volta para mais um episódio de Trajetórias Empreendedoras, um programa que a gente organizou aqui pela CDTEC para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a trajetória de alguns empreendedores que passaram por nós e que estão entrando aqui, está entrando agora. Hoje o nosso bate-papo é com o Fabiano, da Ilexo. Ele trabalha com erva mate e teve aí a pesquisa dele desenvolvida. Oi, Fabiano, tudo bem? Olá, Se tudo bem? apertei a tua câmera para a gente ficar direitinho. Seja bem. Deixa eu colocar mais. Estava fazendo uma breve apresentação aí, né? Sim, Contando rapidamente aí a história, de onde veio, né? De onde a gente se conheceu, a partir lá da Winter School, aconteceu agora, né? Nesse sim. momento acontecendo. E então, queria apresentar um pouquinho. A propósito, eu vou te pedir para virar a tua câmera, Fabiano, tu está aparecendo deitado, então vou colocá-la em pé. Sim. Isso aí, maravilha, maravilha. O único problema é que para colocar o fone, né, atrapalha. Assim deu? Então, tá para baixo. Tem em pé mesmo. Tá. Aí, agora sim tá perfeito. Assim a gente vê bem. E a proposta, então, só para apresentar aí para o pessoal, Fabiano, do Trajetórias Empreendedoras, é a gente conversar com esses empreendedores Ah, sim. aí por nós, de alguma maneira, ou na Winter School, ou na Maratona de Empreendedorismo, ou que são nossos parceiros, para contar um pouquinho sobre as suas trajetórias, né? Os seus caminhos, o que percorreram, onde é que tu estavas, né? Há praticamente um ano atrás, né, Fabiano? E onde é que tu está hoje? O que aconteceu nesse caminho? Erros, acertos, aprendizados, enfim. O que aconteceu nesse caminho? Então, Fabiana, eu vou pedir para tu te apresentar primeiro, falar um pouquinho quem tu és, né? E de onde é que tu Sim. veio a tua pesquisa, enfim, falar um pouquinho para nós e aí depois a gente vai seguindo. Por Tá favor. bom, sim, claro. Boa Bem-vindo. tarde a todos, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite aqui do CDTEC, da URGS em geral, e de ti, né, Ana, e de todo o pessoal que está conosco nessa caminhada. Meu nome é Fabiano Brito, né? Eu sou biólogo, eu sou formado pela PUC, eu me graduei em 2012, né? Depois eu entrei no mestrado também na PUC, no Laboratório de Fisiologia Animal, em que eu já trabalhava, então, com esse tópico de pesquisa, né, que é o controle dessa praga agrícola, particularmente do cultivo do arroz. Então, eu terminei o meu mestrado em 2015, depois de 2016, eu já entrei para o doutorado, também com essa temática, né, com uma abordagem um pouco diferente, com mais variáveis científicas que a gente explorou. E ao longo dessa trajetória já foram um pouco mais de 7 anos, né, de pesquisa, em muitos acertos, mais acertos que erros, né? Alguns erros também que a gente poderia ter trabalhado de uma outra maneira, mas enfim, a trajetória é essa, né? Aí depois, no final do ano passado também, aí eu participei do Inter School, né, que tive o privilégio de trabalhar com uma turma bem legal, assim, e sair desse meu mundo acadêmico, técnico, né, sair dessa perspectiva científica, assim, laboratorial, né, e encontrar uma outra visão, né, um outro grupo de pessoas que tem um outro pensamento, uma outra abordagem, sabe? Isso para mim foi muito diferente, muito legal. Assim, não tem palavras, né? E depois do Inter School, então a gente amadureceu a ideia. Aí depois nós ganhamos o primeiro lugar, né, no Inter School, o nosso modelo de negócio. Aí depois nós participamos da maratona, né, que foi um outro ápice para mim, assim, foi um momento muito marcante, né? Eu ainda revivo a maratona, assim, aquele friozinho na barriga quando eu lembro, né, que a gente tem que entrar pro pitch e os investidores estão ali e a gente tem que falar de uma maneira simples, correta e rápida, né, para que eles possam entender. Isso é uma coisa bem importante, assim, para quem está fazendo a maratona, né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente
que é a dicção correta, a palavra correta no momento correto. Isso é bem difícil de fazer, né? E ao longo desses 2 anos, assim, que eu participei aliás, ao longo do 1 ano, né? Foi o ano passado que a gente participou. Então, eu tô aprendendo ainda esse mundo do empreendedorismo, esse mundo que é totalmente novo para mim, mas muito gratificante, assim, pelo pouco que eu já estou, né? E então, aí como resultado da maratona, nós também ganhamos a abertura da empresa. Então, hoje eu represento a Ilexo, né? Que é em homenagem à erva mate, que nós demos o nome da empresa de Ilexo, né? Então, nós conseguimos abrir a Ilexo, então já está formalizada a empresa, nós abrimos o ano passado. Não temos receita ainda, não temos, mas nós temos um campo de ideia bastante fértil, né? E uma aceitação de mercado, assim, que nós já estamos começando a perceber que tem uma aceitação muito grande no mercado, né? E estamos aí para resolver um problema real, muito maior do que a gente imaginava, inclusive, né? Olha, que legal, que legal. Que legal, Fabiano. E o mais legal, tem algumas pessoas que estão entrando aí com a gente, que estão fazendo o Inter agora. Eu estou vendo a Sim, Fernanda, a Camila, que eu reconheci. Se mais alguém, por favor, comente aí, dê oi. Mas, assim, eu acho que é muito legal contar e trazer da tua história esse teu caminho, né, Fabiano, de o que a Jennifer nos acompanhando também, que pegou no início da Winter, né? Todo esse processo. O que te fez decidir sim. assim, deixa eu tentar transformar minha pesquisa? O que fez tu pensar isso, assim, tipo, tomar essa decisão, agora eu vou participar disso, vou ver o que acontece. O que te fez pensar nisso, assim, que tomar essa decisão de tentar esse caminho, de experimentar esse caminho lá 1 ano atrás, né, e agora estar vivendo esse caminho? Mas o que lá 1 ano atrás te fez decidir, assim, experimentar esse caminho? Olha, basicamente foi a oportunidade que a URGS disponibiliza, né? Mas eu já tinha um proto-modelo de negócio desde 2012, sim. Não é de agora que eu já estou pensando nisso, né? Eu já venho trabalhando com isso há um bom tempo já. Só que o que a gente encontra na universidade, nós não temos a oportunidade de colocar em prática isso. Então, eu acho que a URGS proporciona um universo muito propício para que isso ocorra, entendeu? E na minha área, que é a biologia, tem uma série de modelos de negócios que o pessoal que trabalha com certas áreas, parece que eles não conseguem enxergar isso como um modelo de negócio. Eu acho que essa é a grande diferença. E em 2019, o que me motivou mais foi a oportunidade, né? Eu sabia que eu estava com um baita de um modelo de negócio em mão, só que eu não tinha a oportunidade de colocar em prática. E a URGS proporcionou, através do Inter School e da maratona, essa grande oportunidade para mim, né? Que concretizar esse modelo de negócio, em fazer acontecer, ir atrás de pessoas, fazer conexões, né? E ter a oportunidade de empreender com as pessoas corretas, né? Esse é o melhor. Isso, legal, eu acho que isso que tu falou aqui é bem bacana, né? Tu já tinha essa percepção, né, da importância, da possibilidade, do Sim, mundo de possibilidades. Tu não tinha. Eu acho que isso é um dos grandes desafios que as pessoas têm, assim, o saber como fazer, né? A gente tem a ideia e como a gente colocar isso em prática e dedicar o tempo, né, Fabiana? Eu acho que é uma coisa que eu conversei aí com todo mundo, com a Lidiane, com a Daniela, e com a Andressa, que já passaram aí com a gente. sim, Essa questão da necessidade de dedicar de fato um tempo, né? Mas eu queria te é, perguntar algumas coisas, assim. Eu vou em algumas feridas desse processo sim, sim, importante para o aprendizado, né? Eu vejo como processo coisas muito importantes. E eu vejo que tem algumas coisas aí no teu caminho, como a gente acompanha um pouco mais de perto algumas situações. Eu queria que tu falasse a sim, respeito coisas, o quanto isso fale um pouquinho sobre cada um deles, né? Eu vou trazer esses pontos, que tu fale um pouquinho e o como isso fez tu mudar a tua percepção, assim, como fez sim, o aprendizado que tu teve com cada um deles. O primeiro deles que eu vou te perguntar é quando tu entrou na Winter School, e tem um monte de gente agora passando por esse processo, né? O Winter School sim, termina. Tu entrou sozinho e tu montou uma equipe durante o Winter School, né? sim, Quando tu ganhou a Winter, eu me lembro muito bem que eu cheguei para conversar contigo, né? Eu não estava à frente da Winter, mas eu estava como apoio ali para Jennifer. Eu sim, cheguei
com a Jennifer, eu disse, Jennifer, agora a gente precisa conversar com eles, explicar para eles. Eles que ganharam o Inter School, eles recebem um convite para entrar na maratona de empreendedorismo. Mas a pesquisa é do pesquisador, então ele decide quem sim, ele não leva junto. Né? Afinal, durante o Inter School é um momento de aprendizado conjunto. sim. Eventualmente você pode conhecer pessoas e eventualmente não, entender que não é, enfim. O quão difícil foi tomar essa decisão de levar algumas pessoas junto e outras não, e ao longo do caminho também ter percebido, né? Essa questão da equipe, como que foi isso para ti? Na Winter School, quando a gente começa com aquela primeira etapa de juntar a equipe, né? Aquilo para mim foi um processo novo, assim, porque eu não imaginava o tipo de pessoa que ia ingressar na equipe para fazer parte, para desenvolver uma coisa que eu já vinha trabalhando há quase 7 anos, né? Então a gente é uma experiência legal, assim, é bem interessante. E ao longo desse processo a gente vai amadurecendo ferramentas que a gente sabia que nós tínhamos, mas não tivemos a oportunidade de experimentar essas ferramentas, né? Então, o diálogo, principalmente, outras oportunidades de conversar com as pessoas, de explicar a pesquisa, de sair da linguagem científica para a linguagem não tão acadêmica, sabe? Isso foi uma experiência muito grande para mim, assim. Isso é o que falta para a universidade ainda, né? Acho que a URGS está começando a explorar muito mais esse universo que é sair da bancada e levar a pesquisa com as palavras acessíveis. Isso que é o mais importante, né? Com E, e, certeza. ao longo de, e ao longo desse processo, eu comecei a ver que pessoas diferentes têm habilidades diferentes, né? E eu pude perceber, assim, foi também um ponto de sorte, né? Ter encontrado a pessoa que hoje está empreendendo comigo, que é o Lorenzo, né? Então, eu tive muita sorte, assim, de ter ele na equipe. E, curiosamente, ele foi a última pessoa que entrou no último dia na equipe, né? Pois Isso foi, que foi o mais curioso, assim. eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Como esse processo ele tem que ser orgânico, né? A gente sempre conversa Exato, de que assim, não tá legal, não tá confortável, vai para outra equipe, vai conversar com outra pessoa, vai conhecer, porque é um momento também de conhecer pessoas, de conhecer sim, pesquisas, de fazer conexões, né? E para vocês foi muito isso, né? Foi uma conexão que exato. eu e que foi, né? Foi super engraçado no momento da tua decisão, assim, de quem vai, né? Quando falou o Lourenço, tipo, poxa vida, ele depois, né? Que Exatamente. e, enfim, são os momentos de conexões, né? Esses formatos. E como é que foi essa sensação, assim, de chegar e dizer para algumas pessoas, não, não vai continuar? Como que é? Que nem tu falou, são aprendizados, né? A gente vai Sim. uma... Foi isso para ti, até o final da maratona, né? Esses acontecimentos, como isso tudo aconteceu. Deu um pouco de dor de cabeça, viu? Em ter que escolher, assim, e falar não para algumas pessoas, né? Isso, para mim, foi um tanto estressante, assim, na realidade. Mas um dos quesitos que a gente trabalha também na Winter é saber escolher a opção correta, né? Então, de acordo com o que nós temos na mesa, nós temos que escolher a carta que vai decidir o jogo. Basicamente é isso. Tomar decisões. Então, é tomar decisões, exatamente. Não tem como fugir disso. Acho que a E questão do empreendedorismo tem muito isso, né, Fabiana? Essa questão de tem, tomar o tempo inteiro, né? Tu, o tempo inteiro tem que estar tomando uma decisão. E decisões é, definem o rumo, né? Que no caso de você, assim, define, foi algo que definiu, né? O Lourenço, a entrada com do Lourenço, certeza. levado ele junto, foi uma coisa que foi super decisivo, né, para vocês. Sim, Uma das coisas que as pessoas passam, que eu acho que gera muitas vezes, é um sofrimento porque a gente tem dificuldade de diferenciar e separar as pessoas dos processos, né? Nós, exato. enquanto empreendedores, né, o dono do negócio e as pessoas que estão com a gente, de tu chegar e entender e dizer que é um momento que, olha, não tá mais fazendo sentido estarmos juntos, né? Sim. É que tem sido para ti, assim, esse aprendizado, sempre, mesmo tendo passado, isso é doloroso, assim, é difícil, tu conseguiu conduzir isso de uma melhor maneira, porque a gente sabe que foi a última situação, ela gerou um desgaste e tudo. Como que foi isso, né?
esse processo, esse sentimento de como aceitar também. Como é que foi esse processo de aceitação de que tem que ser, não adianta, né? A gente tem que tomar decisão. Isso tem que ficar por cima, né? A gente não pode sobrepor essa situação. O que eu vinha conversando com a equipe é que eu procurava um perfil que fosse complementar ao meu, entendeu? E isso é fundamental. A gente tem que explorar isso na equipe. A gente tem que saber identificar certas questões em certas pessoas e decidir. É doloroso, é estressante, mas faz parte do jogo também. Bom, Foi você, isso que eu decidi. E eu tive a sorte de encontrar alguém que complementa o que eu preciso. Entendeu? Que é fazer a parte que eu não sei. claro. Essa é a proposta, assim, né? É isso que a gente sempre comenta, assim, uma coisa que eu sempre trago, a questão das competências, né? Das Ninguém competências, isso. ninguém tem todas essas competências. Acho que isso é uma coisa importante falar. Ninguém tem todas essas competências. Ninguém precisa ser o empreendedor perfeito que faça tudo. Não dá para fazer tudo. Falta tempo para fazer tudo, né? Então, Falta, com certeza. complementariedade e importância de cada um, né? Do papel de cada um dentro do processo. Mas a outra questão que eu queria te perguntar, Fabiano, que eu sei que Sim, também é um momento de dor para ti, eu estou trazendo esses momentos de dor porque eu vejo o teu caso como um caso típico, né, de pesquisa que está sendo desenvolvido dentro da universidade, está saindo para sim, fora. Quando acontece esse processo de fato, de possibilidade real de sair para fora, enquanto não é sim, real, tudo bem, para todo mundo está tudo ótimo. Quando ele começa a ser real, isso começa a incomodar algumas pessoas em algumas situações, né? E a gente sabe que passou por uma situação possivelmente eu entendo muito isso como um mau entendimento do processo, que dentro da sim, universidade estão preparadas, não sabem o que é essa proposta, o que é esse processo de uma maneira geral, né? Então, como é que foi isso, assim, enquanto pesquisador, né? As pessoas envolvidas contigo entenderem esse teu processo, né? De que tu ia sair, tu ia fazer o teu negócio e a insegurança das pessoas, qual é a percepção que eu tenho? Que as pessoas que estão em volta, elas têm uma insegurança de que, assim, eu não quero entrar, mas eu tenho medo de não entrar e não estar junto, porque se isso der muito certo e ficar milionário, eu vou ter perdido essa oportunidade. é, sim, Negócio teu e todo mundo quer se apropriar de uma coisa que é tua, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem toda a questão da propriedade intelectual que está envolvida, enfim, como que foi sim, isso? Tu conduziu esse processo que eu sei que gerou em alguns momentos um estresse, uma dificuldade, né? E que tu, para ti, tu sempre colocou acima, né, de tudo a questão do sim, de vontade de fazer, de acontecer e não se entregar, né? sim, Tem uma dificuldade, eu vejo muita gente assim, às vezes, na primeira dificuldade, isso vai gerar estresse e acabam desistindo. E para ti isso não foi um motivo de desistência. Em alguns momentos eu me preocupei assim de que o quanto essas coisas sim. vão afetar na execução do teu negócio. Como que foi isso? Como é que tu conduziu esse processo? Primeiro, eu sempre tentei deixar muito clara as coisas com muito diálogo, né? Não tem como a gente resolver conflitos sem diálogo. Então, eu tive muito contato com essas pessoas, né, que estiveram em contato comigo nesse final de ano, em 2019 e 2020. Então, eu levantei pontos de que não sobrepusessem aquilo que eu já estava fazendo. Afinal, é uma pesquisa e isso tem um vínculo acadêmico muito forte, né? Então, eu tentei delimitar as coisas e partir desenvolver o modelo de negócio que eu tenho, que nós temos, a partir de uma abordagem um tanto fora daquilo que eu estou fazendo na academia. Então, o interesse que a gente tem no modelo de negócio é em uma abordagem da pesquisa científica e não a pesquisa como um todo, né? Então, esse foi um dos pontos que eu vi que teria menos atrito. E a gente conseguiu resolver bem a situação assim, ao longo do tempo. Foi isso que eu percebi, pelo menos. Sim, Mas eu concordo contigo que gera um estresse, né? Porque nós da academia a gente não está acostumado com isso. sim, com certeza. Eu acho que até que foi uma coisa que eu acho que é legal a gente contar aqui dessa tua situação. Foi que, na verdade, eu acho que em todos os momentos tu buscou ajuda e apoio, né? Às vezes as pessoas acabam gerenciando e tentando fazer as coisas de qualquer maneira e não Sim, buscam esse apoio. Tu buscou, né? Tu buscou a equipe da CDTEC para ajudar nessa condução desse processo e eu acho que isso foi muito positivo também, né? Da gente trazer sim. É.
com históricos, com experiências, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque tem uma propriedade intelectual envolvida, tem pessoas envolvidas, e isso precisa ser delimitado e ser entendido por todo mundo para que as coisas sejam, né? Que nem eu sempre te disse assim, não, tem que zerar isso, né? Porque senão as coisas vão começar atravessadas, né? Então foi Sim, processo em conjunto, que eu acho que foi sempre um ponto muito positivo, né, do teu processo, de que tu sempre buscou pessoas, né, tu sempre contatou sim. pessoas para vir junto contigo, né, e te apoiar nesse processo. Tu vê isso como algo importante dentro da evolução do teu negócio? Claro, com certeza, assim, a gente sempre tem que conversar, ainda mais com um modelo de negócio que abrange um monte de gente, várias variáveis, Sim, muita gente envolvida, né? E a gente tem que conversar, assim, não... E resiliência sempre, né? Esse que é um dos pontos-chave. sim, com certeza, com certeza. Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida nenhuma, é um processo de aprendizado, né, Fabiano? Eu acho que o empreender é esse aprendizado de muitos erros, para a gente ter muito Sim, também, né? E desconfortos, as pessoas acham, eu acho que todo mundo, muita gente associa de que empreender é tudo lindo, não. Tem muitas não, né? Não é não. porque ele é lindo quando tem um propósito muito legal, né? Agora, quando tu tem, isso é muito bonito, mas o dia a dia, as dificuldades, isso não é lindo. É doloroso, Não, é bem preocupante. No nosso caso, é bem preocupante. sim, com certeza, com certeza. E eu acho que assim, essa é algumas das questões, mas a última questão assim desses pontos de dificuldade que eu queria tocar contigo é como é a Sim, questão de uma coisa que eu sempre falo, tu resolveu empreender, tu coloca a tua cara a tapa. Então, tu tá sim. expondo a ideia para o maior número de pessoas possível. Uh, como é que é essa situação de lidar muitas vezes com a frustração, né? De querer fazer, de estar preparado para fazer algo e levar um não, das pessoas não apostarem, não comprarem a tua ideia. A gente sabe que passou por uma situação assim, né? Sim, é. Tinha toda uma expectativa, enfim, envolvida. Como que é essa sensação e como é que tu lida com isso, assim, tipo, aconteceu isso, tá, e agora? Porque muitas vezes situações como essa, de participar de editais, de oportunidades, Sim, etc., pode mudar a perspectiva, né? Porque nesse caso era uma questão de uma bolsa que poderia te dar um suporte. Como que é isso, exato. gente, É. né? É isso, né? Tipo, de retomar a decisão de que eu vou continuar mesmo assim, mesmo sem ter essa bolsa, sem ter esse apoio, sem ter esse suporte, Sim. né? Como que tem sido, como é que foi lidar com isso? No começo dessa caminhada, desse ponto crítico, assim, eu fiquei bastante frustrado, né? Fiquei bastante sentido em não poder. Bom, eu estava terminando meu doutorado também, estava bastante atribulado, assim, com análise estatística, com escrita, com apresentação da tese. E aí, junto, eu estava me preparando para esse edital, né? Foi bastante frustrante, assim, não ter conseguido aquilo que eu buscava, tá? Mas, ao mesmo tempo que é frustrante, nos dá esperança em continuar, entendeu? Da gente corrigir aqueles pontos errados, de conversar com os sócios, ver que eu tenho pessoas muito capacitadas, né, que estão junto comigo. Nós olhamos para o mesmo caminho. Isso é uma coisa bem importante, né? Não pode ter sócio que olhe para caminhos contrários. E felizmente eu tive a grande sorte assim de ter pessoas que querem caminhar junto comigo e que acreditam no projeto, sabem do potencial dele. E desde lá até aqui tem sido mais alegrias que frustrações, na realidade. Então, eu consigo perceber que as coisas estão mudando e tem muita coisa a favor, sabe? E isso me deixa com muita esperança e muito alegre, assim, querer trabalhar, querer pensar sobre o assunto, melhorar as coisas. Eu sinto assim, pelo menos, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito legal de ver, assim, porque realmente quantas oportunidades tem o que eu vejo, assim, às vezes os processos não estão preparados para a tua proposta, né? Exato, é. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é esse aprendizado que tu tem de olhar, de se frustrar e depois tu olhar para trás e ver, opa, peraí, o que aconteceu, né? Será que Sim, eu não estou vendendo da maneira adequada a minha ideia?
será que eu não estou posicionando o meu negócio de maneira errada, né? E Sim, assim, que nem tu falou, eu acho que tu falou no início uma coisa que foi muito legal sobre o pitch da maratona, né? Tu usaste sim, no momento certo, para as pessoas certas, de que às vezes se questionar, essa será que era a minha oportunidade? Ou será que a minha é, outra é diferente, né? A gente teve vários casos, né? Como o teu, foi o meu caso, foi o caso da Daniela, em todo esse processo. sim. Mas de ver como todos lidaram de uma maneira positiva, né? E tu acha que esse caminho, assim, dentro dessa tua mudança, do momento de que tu decidiu tomar essa ação há um ano atrás, né? Que foi quando tu entrou para o Inter, Sim. enxerga assim como sendo o teu principal aprendizado nesse processo, assim, de que, bom, agora é o momento e agora eu vou fazer o que dentro de tudo, dessas coisas positivas, essas coisas negativas, essas dificuldades que tu teve, o que tu tira, assim, de principal desse processo? Bom, são vários fatores, né, em que a gente tem que ponderar, mas o que eu quero ressaltar são as oportunidades que aparecem, né? E essa foi uma grande oportunidade que eu entrei assim de mergulho, né? E uma oportunidade quase que única nesse momento que eu estou acabando a minha fase, uma fase acadêmica Uhum. e, e no mundo acadêmico já está bastante saturado, entendeu? Então foi isso que também me levou a empreender, né? Um dos fatores assim que me levou a empreender foi esse mundo acadêmico com muita gente fazendo quase a mesma coisa, muita coisa. Isso leva necessariamente a gente fazer outras coisas, né? Então, a oportunidade que eu tive fazendo a Winter School e a maratona para mim foi única. Então, isso desde lá eu venho abraçando, assim, penso todos os dias, né, na oportunidade que eu tive de construir, de concretizar aquele modelo de negócio que eu tinha em mãos, só que eu não sabia que eu tinha ainda, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu posso ter levado, é aproveitar as oportunidades. Com certeza. Eu acho que isso que tu falou é uma coisa que é legal, assim, que eu acho que a Andressa também trouxe isso, sobre a saturação do mercado, né? E olhar o empreendedorismo enquanto uma oportunidade, né? Não só Sim, de trabalho, né? De emprego e etc., mas uma oportunidade de transformação, de né? transformação, exato. De a gente olhar e ver assim, ó, poxa vida, eu tenho uma pesquisa, eu tenho um conhecimento técnico fantástico e isso pode impactar em em muitos benefícios, né? Mudar um Sim, pouco, né? Eu acho que e isso é uma coisa que a gente está tentando fazer cada vez mais ali nos processos da Winter School, de maratona, de cada vez mais atrair, né, esses pesquisadores para que eles percebam o quanto a pesquisa deles, exato. né? Agora mais do que nunca, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre esse momento especial que a gente está vivendo, né? De isolamento social em função do Covid e a necessidade que teve, que se viu de colocar isso de uma forma rápida. E eu acho que o Sim, empreendedorismo, o pesquisador entender o empreendedorismo como essa forma de levar sua pesquisa para o mercado é uma coisa muito, muito bacana e muito importante para o processo, né? Então, acho sim. que é bem legal. E o que tu diria, Fabiana, uma coisa que eu sempre pergunto, aquilo que eu falei antes, assim, que embora seja difícil, quando o teu propósito está acima de tudo isso, né? Sim. Continua. Qual é o teu propósito? Qual é o propósito pessoal do Fabiano, né? E como tu colocou isso na Ilexo? Qual é o teu propósito com o negócio? Sim. O meu propósito do negócio, o primeiro é ter receita. Não, estou brincando. Ah, bom, são vários, né? Nós temos que desenvolver melhor o nosso modelo de negócio, nós podemos contribuir de uma forma muito positiva para dois tipos de culturas que são economicamente muito importantes para o Estado, que é a erva mate e o arroz. Então, nós fizemos uma ponte, uma ligação entre esses dois cultivos, de contribuir para o meio ambiente também, que é um dos pilares da minha pesquisa, né? Isso é bastante importante para nós e nós da Ilexo, nós levamos isso junto, né? O potencial de sustentabilidade ambiental, que é um dos fatores mais concretos, assim, dentro da cultura da empresa, que a gente já está começando a desenvolver, né?
E o meu propósito, juntando todos esses fatores aí, principalmente é crescer como pessoa, que nós temos sempre muito a aprender, né? Isso que do ano passado para cá, o que eu tenho percebido muito é a quantidade de coisas novas que eu aprendi, sabe? Isso não tem valor. E à medida que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai conhecendo o nosso próprio modelo de negócio, a gente vai explorando novos horizontes, novas opiniões, novas realidades, né? Isso é uma coisa que traz muita alegria, assim, e a gente poder contribuir com algo significante, né? Isso é o que mais conta para mim. Com certeza. Eu acho que isso tudo que tu falou, eu acho que é uma coisa bem legal, bem importante, que eu comento muito sobre a importância das conexões, de fazer conexões, né? Sim, Nesse processo, que conexões que tu criou que tu não esperava, além daquilo que tu esperava, né? A gente sabe que dentro da própria maratona, muitas conexões se criam com outras pessoas que sim. estão. O quanto tu acha que isso impacta no aprendizado, né? O quanto tu vê o papel dessas conexões que tu fez ao longo desse processo e que tu vem fazendo dentro do amadurecimento, da transformação da tua ideia, enfim, Sim. crescimento conjunto aí. Como é que tu vê isso? Eu vejo um ambiente muito satisfatório, né? E muito um enriquecimento muito grande, porque na maratona nós temos contato com diversos tipos de pessoas, com vários tipos de negócio, e que futuramente nós iremos trabalhar juntos, né? E isso que é o mais legal de tudo. Em conhecer novos modelos de negócios, ferramentas novas em que a gente pode aplicar no nosso próprio negócio, né? Isso é uma coisa que eu percebi de cara, assim, dentro da maratona, que é um público um tanto diferente da Winter School, né? E de cara eu já percebi isso, que a gente tem a oportunidade de fazer relações e conexões com pessoas bem interessantes e que pode nos ajudar, inclusive nós ajudando a elas, né? Isso é uma coisa bem legal. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente falar, né, Fabiano? A gente não perdeu o contato, né, desde que terminou. Não. Assim como um Uhum. grande número de pessoas. Acho que isso é uma coisa legal, que eu sempre comento, o nível de maturidade das pessoas que chegam até a maratona de empreendedorismo, que a gente vem tendo esse olhar também para esse nível de maturidade. Esse ano a gente tem vários pós-doutorandos inscritos, vários, isso me deixa muito feliz, porque Sim, o público que a gente entende que a gente pode impactar de uma forma muito importante, porque eles podem impactar de uma forma muito significativa, né? No caso, eles, eu digo nós, porque nós estamos nesse grupo, né? sim, exato. Porque a maratona ela acontece durante 3 meses de uma forma muito intensa, né, Fabiano? Tu Sim, pode contar, assim como o Inter, é uma semana completamente intensa, né? exato. Sim, sim. Formação musical ali, e que foi um pontapé para vocês entrarem para a maratona, daí sim, num outro nível. E o quanto a gente leva junto essas conexões, né, que a gente faz, porque tá todo mundo junto aprendendo e se apoiando, né? Eu sei que tu tem aí contato com a Sara, enfim, com outras pessoas. Sim, 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 sim. O contato, né? Eu contigo, com a Sara, com a Andressa, com a Daniela, com a Lid, que tá aí com a gente. Sim, sim, ela tá online. O quão valioso é, né? Eu vejo isso como uma coisa muito valiosa, porque eu acho que isso é o que dá, eu acho que é o que fica, né? Não é só aquele momento que a gente está ali imersos juntos, mas essa capacidade Exato, sim, potencial da gente continuar se apoiando, né? Ali para frente, nesse. exato. Sim, sim. Não, isso aí é de extrema importância, né? A gente saber que pode contar com outras pessoas que têm um conhecimento que pode agregar a nós, isso é extremamente valioso. E eu É, acho que a URGS, através do CDTEC, dá uma oportunidade única de conectar esse tipo de gente que jamais estaria junto. com certeza. Entendeu? Isso é verdade. Inclusive, ali até com os mentores, né? Com as pessoas, a gente sabe Sim, exato. startups que foram muito conectadas com alguns mentores, que fizeram muito parte do processo, alguns sim, alguns não, em função de áreas, mas assim, o quanto esse processo como um todo, eu sempre digo, ele não pode terminar, né? Tipo, uma maratona de Não, terminar no dia do pitch, ela tem que continuar, ela é um grupo de pessoas que estão ali para se apoiar, para se ajudar, para aprender, para compartilhar suas dificuldades, os seus acertos, enfim, né? sim, Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito, muito, muito bacana nesse processo como um todo, né? E Fabiano, sim, exato. falasse um pouquinho, tu tá aí com um chimarrão, né? Sim, Ali atrás, né? Acabei esquecendo de trazer junto, porque hoje, né, totalmente sim, nesse frio. exato.
Então, assim, da onde é que começou a tua pesquisa com a erva mate, né? Tu começou Sim, lá da tua graduação, tu começou no teu mestrado. Como que aconteceu aí essa conexão com a erva sim. mate? É uma coisa É, tão dada. sim, já é uma história bem antiga, né? No ano de 2011, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, com esse tema, né? Então, eu fazia estágio, numa empresa de consultoria ambiental e lá, nós fazíamos o levantamento de fauna, né? E um dos sócios da empresa veio me comunicar um dia, existe uma praga do arroz e tal, e, né, precisa ser feito um controle para esse bicho e tal, enfim. E eu fiquei com essa informação. Aí, depois de um tempo, quando eu cursei a disciplina de fisiologia vegetal, o professor sempre falava, dos compostos bioativos da erva mate, né? Falava que a planta da erva mate tem muitos compostos bioativos que podem ser usados, enfim. E eu liguei uma informação com a outra, né? E a partir daí eu vi que tinha um mundo completamente inexplorado, né? De que muita pesquisa precisa ser feita ainda, apesar de que de 2011 para cá já foram feitas vários tipos de pesquisa, né? E eu vi que tem um ambiente, assim, um horizonte extremamente inexplorado. E eu parti desse ponto de partida, né? Em querer explorar, em querer investigar quais os efeitos da erva mate, né? Dos extratos da erva mate nesse molusco que é praga do arroz. E a partir daí a gente viu que tem um horizonte completamente amplo e inexplorado. E daí, então, no mestrado eu entrei com essa temática também, realizando extrações de erva mate, né? E aplicando nos animais, e a gente viu que tem um efeito no molusco, tem um efeito bem tóxico, inclusive. Aí, para o doutorado, nós já tivemos uma outra abordagem, nós tivemos uma parceria com a Embrapa, né, que nos doou progênies, em que nós investigamos os efeitos dessas diferentes progênies nos animais. Então, tem um horizonte completamente amplo, né, inexplorado, que vai dar muito trabalho ainda para gente. Isso que é o mais legal. E acho que o que é muito legal é isso, é uma coisa que é muito regional nossa, né? E transformar isso Exato, regional nosso em uma coisa tão bacana, né? exato, sim, sim. Pode transformar, enfim, a perspectiva de uma maneira geral. A Lidiane fez uma perguntinha aqui, que é a seguinte: quais as dificuldades e mudanças que vocês tiveram que enfrentar e tomar nesse cenário de pandemia, né? Nesse momento de pandemia, como isso impactou aí para vocês nesse processo? Sim. O que vocês decidiram? Porque a gente sabe assim, o que está acontecendo com muita gente? Bom, eu não consigo executar algumas coisas, mas eu estou conseguindo planejar, enfim. Que vocês, como que está sendo esse processo de pandemia nessa relação com o negócio de vocês? Ficou um tanto parado, né? Nós não tivemos como desenvolver uma série de coisas que nós havíamos planejado. Nós criamos uma sala no Zoom, então criamos uma sala no Zoom que a gente conversa seguidamente, nós temos várias reuniões lá, debatemos um monte de ideias, debatemos possibilidades, contatos, né? Infelizmente, essa pandemia trouxe uma adversidade enorme, assim, de não realizar coisas pessoais, né? Presenciais. Isso impactou, de certa forma, bastante, assim, o Que no caso, desenvolvimento da empresa. para vocês, essa questão presencial ela é importante, né? Ela é importante, exato. Etc. Isso acaba impactando. Então, vocês estão usando esse tempo como uma forma de replanejamento, de Exato, sim. então, sim. Nessa época nós estamos refazendo a pesquisa de mercado, estamos entrando em contato com os agricultores novamente, apresentando a ideia e a solução para outros agricultores, né? Tanto dos produtores de arroz como para os produtores de erva mate. Assim, é uma época boa e ruim ao mesmo tempo, é um tanto confuso, né? A parte boa de que nós ficamos em casa, nós temos muito diálogo a respeito de todas as decisões que vamos tomar. Nós estamos abrindo um leque de contatos extremamente grande, né? Estamos falando com pessoas propícias e pessoas corretas nesses locais.
por exemplo, em cooperativas, principalmente, nós estamos em contato com muitos técnicos, né, para apresentar a ideia, e esses técnicos têm conexões com os agricultores, isso é muito importante. Mandamos uma série de e-mails, ligações, lives também. Nós estamos trabalhando, todo mundo em casa, né? Esse que é o Trabalhando diferencial. muito mais nos Muito mais. processos, então, né? Não Exato, sim, sim. processos de operação direta, mas sim aquilo que precisa para estar por trás, né? Daquilo que não aparece, né, Fabiana? Porque Exatamente, é. as pessoas olham só aquilo que está aparecendo, né? Só olham depois que as coisas estão funcionando e não todo esse É, trabalho que tem por trás, todo esse esforço aí que vocês exato, sim, sim. têm tido, enfim. E uma pergunta, como é que tá? Porque uma coisa que eu falo muito, assim, é a questão da importância de dedicação, de tempo, né? O quanto tu Sim, consegue despender tempo para tu te dedicar, para tu imergir nesse processo. Como que tá a dedicação de vocês para o negócio, né? Porque a gente sim. conversou ali, eu conversei com a com a Lidiane, né? Ela disse: foi difícil a gente ter tempo, né? Ter que dedicar e botar a cabeça para dentro desse negócio, enfim. Então, assim, como é que tá essa questão de tempo? O quanto vocês dedicaram, né? Abriram mão de algumas coisas para dedicar tempo para o negócio? Ou se por que não dedicaram, por que não conseguiram? Então, como é que é essa questão da dedicação de tempo? A minha dedicação é ao longo de 7 anos já, né? Da minha parte é exclusiva. Eu tento ler sobre o assunto todos os dias, né? Tenho uma rotina de trabalho técnico, assim, buscando trabalhos relacionados ao tópico e ao modelo de negócio que a gente desenvolve. Com o Lourenço também, ele sempre tenta buscar novas ferramentas, buscar novas abordagens, sabe? Trazendo possibilidades de cursos, de lives, enfim, nós estamos sempre em contato, né? Para desenvolver o máximo nessa época, assim. Certo, certo. Então, muita dedicação, Dedicação exclusiva, claro. dedicação exclusiva. Eu acho que isso é colocar, né? Para as coisas acontecerem, é colocar o negócio como prioridade. Não que seja Sim, fácil, especialmente é, nesse tomada de decisão aí, é super exato. importante. Sim. Como vai conseguir ter essa dedicação exclusiva, né? Nesse processo. Mas isso é uma coisa que a gente viu muito, né? Durante todo o processo de maratona, tá junto ali, tá trabalhando, tá discutindo. O como isso faz diferença, né? Pro Faz, desenvolvimento. faz toda a diferença. Faz E, toda a diferença, porque uma coisa é, eu vi que ao longo de 7 anos eu tinha um modelo de negócio, mas eu não coloquei em prática. E nós colocamos em prática em meses. Então, nós nos dedicamos, sei lá, 12 horas por dia para fazer acontecer. E isso fez toda a diferença, né? e Então, contar uma coisa que eu acho que isso é legal que tu falou. Tu tinha aquele modelo de negócios antes. Quando tu foi para o processo de execução, o quanto ele se transformou? Porque a gente sabe que é muito diferente aquilo que a gente planeja e quando a gente sim, coloca o que a gente planejou em execução. O que sim. aconteceu nesse processo? Assim, tu conseguiu manter tudo que tu tinha planejado? O que aconteceu? É, de 7 anos para trás, eu via que eu tinha um modelo de negócio de papel, né? Não, não era um modelo de negócio, era uma coisa, era um rabisco feito a lápis, tá? E depois, com o desenvolvimento da Winter School e da maratona, nós vimos que existem muitas variáveis. E variáveis reais, né? Nada é fictício. Então, nós conseguimos contornar a maioria das coisas, assim. Ainda faltam algumas, né? Mas é um processo bastante difícil, não é nada fácil, né? Nós tentarmos entrar em contato com as pessoas e validar o modelo de negócio. Isso é uma coisa bem complicada. Não é nada fácil, né? Com certeza. Mas o que tu vê isso como mais difícil? Assim, a resistência das pessoas ouvirem, estarem abertas a contribuir. O que tu acha que Sim. é a principal dificuldade nesse processo de validação? No nosso modelo de negócio, nem é tanto a falta de aceitação, né? Porque nós descobrimos que existe um problema real de ambos os lados, tá? Eu estou falando dos dois tipos de cultivos, tanto da erva mate quanto do arroz, né? Tá. Então, nós explicarmos a solução que nós temos
para os dois tipos de pessoas, eles aceitam muito bem. Isso a gente consegue enxergar que é uma oportunidade muito grande, né? Mas o que a gente tem a maior dificuldade é executar a solução. Ainda nós não temos, né, a solução consolidada. Nós estamos trabalhando para isso. Tá. E o que é que limita essa questão da solução? Porque, assim, uma das coisas que sempre me preocupa quando a gente trabalha com... Não num sentido negativo, né? Num sentido positivo. Quando a gente trabalha com tecnologias, com pesquisa, são muitas variáveis que interferem nesse processo. Sim, Depende, muitas vezes, de algum equipamento, de um laboratório adequado. E isso acaba atrasando muito, né? A sim, execução do modelo de negócios. Para ti, como que é isso, assim? É em função dessa estrutura como um todo, dessa necessidade sim. de equipamentos e materiais? Como que é isso para ti? Como É, tem... no nosso caso, é exatamente esse ponto, né? Nós temos uma limitação dentro do laboratório, que é a tecnologia que é capaz de fazer a extração do nosso produto ser bastante limitada no momento. E em função da pandemia, também, o laboratório que vai nos acolher tem uma série de regras, enfim, e a PUC está bastante restritiva, né? Em função do acesso de pessoas ao laboratório, isso está causando bastante estresse, assim. Então, nós estamos em constante contato com o professor, tentando contornar isso, adiar datas, enfim, tem uma série de variáveis. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Que é a tomada de decisão. Nós, a todo momento, tem que tomar decisões e escolher a melhor carta do baralho. Essa, basicamente, no momento que nós estamos, eu estou enxergando assim, né? Com certeza, com certeza. Bem legal, Fabiana. Eu acho que essa experiência, né, enquanto pesquisador tentando Sim, empreender, eu acho que tem uma variável que tu estás na cidade, mas tu precisa estar fora ao mesmo tempo, né? E eu acho é, que o movimento, até tu conseguir ficar totalmente independente, né, desse processo, demora. ele é muito difícil, né? Esse corte desse cordão que une, ele é muito difícil porque ele requer muito investimento, né? A gente Sim, falou muito da questão de investimento de tempo, e como que é a questão da necessidade de investimento financeiro que tu tem aí do teu sim, negócio, né? Porque tu depende muito desse investimento para ele acontecer, e como que tu está contornando isso? Vai ser através do uso dos laboratórios da universidade? Como que tu está colocando sim, isso no processo do caminho, porque em algum momento vai ter que sair fora, e como sim. vocês estão dando esse processo? Ao longo desse tempo, nós tivemos a sorte de ter um investimento anjo, que colocou dinheiro em nós, né? Então, nós fizemos uma reunião e apresentamos o nosso modelo de negócio. Nós conseguimos comprovar de que ele vai ter uma renda no futuro, né? Que ele vai render muitos benefícios. Então, esse investidor anjo apostou na ideia junto com a gente, né? E ele foi aprovado um orçamento, então, e a gente está trabalhando em cima dessa quantia que foi aprovada para nós. Perfeito. E em que momento aconteceu esse investimento anjo, Fabiano? Foi, foi no começo do ano, se eu não me engano. Nós já estávamos em reunião com vários investidores e esse foi que acolheu a ideia, né? Certo. Então, hoje ele faz parte da empresa também e Tá. felizmente nós tivemos a sorte de encontrá-lo, né? Isso foi um fator chave. Sim. E de onde é que tu encontrou, assim, porque que nem a gente falou, a importância dessas conexões, de conhecer, de participar, de ir, aonde é que aconteceu esse match com esse investidor, em que momento aconteceu, de que forma vocês se conheceram, se conectaram? Sim, foi através dos contatos da maratona, né? Então, nós tivemos a felicidade de encontrar alguém que sabia de um projeto que ouviu falar, que tinha um embasamento técnico-científico que pode. E aí nós nos reunimos e ele abraçou a ideia junto com a gente. Que legal, acho que isso é muito importante, assim, às vezes as pessoas Sim, não querem se expor a participar desses processos porque acham, mas a minha ideia não vai ser muito boa, mas não é viável, né? Precisa de dinheiro, como é que eu vou conseguir? E a gente sempre fala, né? Participem
se conectem, porque em algum momento isso pode aparecer, especialmente quando a gente está falando em pesquisas que são relevantes e que têm capacidade de Sim, transformação. Então, muito legal aí saber essa é é uma essencial. Sim, essa eu não fico bem feliz aí em saber, enfim. sim. Fabiana, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento, o Sim, que claro. aí, assim, o que tu colocaria como ponto principal desse processo como um todo, assim, o que tu colocaria como teu principal aprendizado, né? A Sim. principal questão aí positiva aí dentro desse processo que tu deixaria de recado para outros pesquisadores, para outros empreendedores. Eu tô falando pesquisadores porque a gente faz parte de um nicho, né? E eu acho que Sim, ouve conversar sobre esse tipo de empreendedorismo, né? Acho que a gente sim, fala de empreendedorismo, mas o empreendedorismo de base tecnológica que veio da universidade, ele não é um empreendedorismo que se fala tanto, né? O sim. que tu queria? Então, o que tu deixaria, assim, como uma mensagem para empreendedores de uma maneira geral, especialmente para esses empreendedores aí que vêm da pesquisa e que estão passando por isso, por essas dificuldades, o que tu deixaria como um recado final aí? Sim. Eu acho que a mensagem principal que a gente pode falar para eles é que façam a maratona, façam a Winter School, né? Tentem fazer essa pesquisa, transformar ela em um modelo de negócio. Isso parece um vocabulário simples, mas ao mesmo tempo é bastante difícil. Eu acho que vale a pena tentar, pelo menos. Eu acho que o nosso nicho acadêmico ele é bastante limitado pelo fato de querer ficar e insistir em ficar dentro da universidade. Isso não pode. Nós temos que tentar, sabe? Eu tive uma tentativa e foi validada, entendeu? Eu acho que muitos colegas meus da pós-graduação são excelentes pessoas, extremamente inteligentes, né? E eles não, parece que não têm interesse em querer colocar a expertise deles a fazer um de negócio e empreender nisso. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria levar para eles e para as outras pessoas que participam. Tentem, né? Coloquem a cara a tapa, se exponham, vamos fazer, vamos construir. É isso que é o mais legal. Ai, que legal. Que legal, Fabiano, muito bom. Eu gosto muito, assim, óbvio que eu gosto de todos os tipos de negócios que passam por nós, mas esses de pesquisa, né? Sim, Eles para mim, são muito desafiadores, né? É sempre um desafio enorme pegar pessoas que nem tu, né? Que nem a Andressa, a gente falou semana passada, Andressa, eu sou totalmente perfil técnico, agora estou empreendendo. Então, todos esses perfis e essas pesquisas, conhecendo todas as dificuldades, a história da Sara, a Sara vai vir aí para frente também contar, do sim, Daniel, e conseguir transformar isso, eu acho que é o mais bacana, assim, são histórias muito bonitas, muito bacanas, e que eu espero que ainda a gente tenha ainda muito para conversar aí para frente. Eu queria agradecer muito exatamente. a participação, Fabiano, né, Sim, de eu que agradeço. percorreu aí juntos, desde o Inter School até maratona e até onde vocês estão hoje. E esperamos aí que tenha cada vez mais novidades aí para frente, né, e nos mantendo Sim, também espero. informando aqui. Sim, 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 totalmente. Tá Eu que bem? agradeço o convite para expor aqui e falar um pouco com o pessoal, né? Isso é muito legal. Legal, legal. Fabiano, muito obrigada. Depois vai ficar gravada a live, ela fica na Sim, IGTV da CDTEC. Daí dá para compartilhar, para quem não conseguiu acompanhar aqui ao vivo, pode assistir depois. Então fica sim. gravado aí. Agradeço aí Tá. para ti, ó, aí também, né? Maravilha ver nossos Sim, colegas de Winter com o negócio dando certo, sim, né? O exato. orgulho nosso, né? Eu, Ana, Beatriz aí, Jennifer, todo mundo que participou desse processo, a Alice está Todo participando com mundo. as a gente fica muito, muito, muito feliz, especialmente de poder estar compartilhando aqui, né, publicamente, esses negócios de vocês, porque eu acho que é muito importante a gente não deixar acabar, né, quando acaba a Não, maratona, quando acaba o Inter, a gente poder dar sequência e continuar aí juntos. Então, Fabiano, muito exatamente. obrigada uma vez, né, Eu que agradeço. no fundo do coração aí, e a semana que vem, quinta-feira, 5:30 da tarde, teremos mais um convidado aí para conversar com a gente. Sim, Bom, gente? estaremos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu.